Bom dia, paz do Senhor para a sua vida, para o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Deus é bom, toda hora e todo tempo Deus é bom. E o que seríamos de nós sem a presença do Espírito Santo em nossas vidas? Já teríamos desfalecido. Se, se chegamos em algum lugar, foi por causa da presença de Deus, do amor e do carinho dele por mim e por você. Pela misericórdia dele que é infinita, que todos os dias está atrás de nós, nos perseguindo. Deus todo dia está cuidando da gente onde ele está. Amém? Jó capítulo 42, eu vou ler hoje para vocês. Jó 42, que diz assim: Jó humilha-se perante a Deus e dá-lhe glória. Jó se humilha perante a Deus e dá-lhe glória. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendias, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, tu ensina-me. Com o ouvido dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Deus às vezes nos permite passar certas coisas para a gente vir a enxergá-lo, a ver. Porque se a gente tivesse em um outro momento da nossa vida, Deus às vezes permite certas dores, porque se não existisse esses momentos de dores, a gente não viria a Deus, o poder de Deus. E é nessas horas que a gente vê a Deus, porque é nessas horas que o milagre acontece, que a luta acontece e o milagre acontece. E que a gente olha para a gente e diz assim: não, isso aqui não é eu, não tem mais nada a ver comigo. Porque às vezes a dor é tão grande, que a gente entende que a gente está suportando e a gente chegou no outro dia porque algo nos sustentou. E esse algo é Deus. E Deus muitas vezes permite os desertos para a gente ver a sua face. E foi assim que aconteceu com Jó. Jó tinha uma vida maravilhosíssima. Jó tinha uma vida maravilhosíssima. Jó tinha tudo. Ele via Deus em tudo ao redor dele, em toda aquela bonança. Ele via Deus, porque Jó sempre estava em oração. A vida de Jó estava caminhando bem. E ele estava vendo Deus por isso. Só que Deus, o diabo foi lá e tipo assim, será que ele continuaria sendo fiel a ti se ele não tivesse tudo isso? E Deus foi lá e permitiu as dores, as percas na vida de Jó. E foi aí que Jó verdadeiramente viu a Deus, o poder de Deus. Porque para ele ter suportado tudo aquilo, ter aguentado tudo aquilo, tem hora que a gente entende que não é mais nós, é Ele. Tem hora que a gente entende que não é mais nós, é Ele. E Ele permite, às vezes, as algas entrar no barco para a gente entender que não foi o homem, foi Ele. Porque se fosse o homem, a gente teria desfalecido. E se a gente não desfaleceu, porque foi Ele. Tem hora que a gente olha para nossas forças, as nossas energias, e elas, tipo, se foram. E o que permanece é a força dele, é a energia dele, é o poder dele na nossa vida. Por isso que suportamos. Então, Jó aqui tinha entendido o poder de Deus, a soberania de Deus. Jó aqui tinha entendido o que Deus tinha feito na vida dele. Jó aqui tinha visto Deus de perto. Porque, acredito, outro dia eu estava falando para minha mãe, eu dizendo para ela que hoje eu amo mais a Deus. E todas as vezes que eu passo por desertos,
que quando eu passo, porque deserto é lugar de passagem, você não vai ficar. Você não vai ficar não por causa de você, mas por causa de Deus. Porque Ele não vai deixar você permanecer ali. Amém? Então, eu estava falando para minha mãe que depois que eu passo pelos desertos, o meu amor por Deus só aumenta. Porque eu vejo que não teve nada a ver comigo. Teve a ver com o cuidado dele para comigo. Porque se não fosse ele, eu não teria resistido. Amém? Eu não resistiria. Eu resisti por causa dele. Por isso que meu amor aumenta por ele. Então, os desertos é para que a gente veja quem verdadeiramente Deus é. Não de escutar falar, mas de ver. De ver. E quando eu falo ver, não é ver assim, tocar, não. É ver e entender que a gente suportou aquilo, porque chega uma hora que a dor é tão grande, que a gente suportou aquilo e a gente entende que não tem mais nada a ver com a gente. Tem a ver com ele. E é aí que o poder de Deus chega em nossas vidas. É quando a gente já acha que não vai dar nada, aí ele chega, ei, não tem nada a ver com você, não. Eu não mandei você parar. Eu não mandei você recuar. Não. Como eu falei outro dia, o assentar é de Deus e o levantar também. Os dois. A mesma mão que abate é a mesma mão que levanta. E quando você vê o levantar de Deus, você entende como ele foi lindo com você, como ele foi extraordinário com você. Porque muitas das vezes você entendeu que não iria aguentar, que não iria resistir. E Deus mostrou. Então não é mais de ouvir, é de ver o poder dele. E é algo lindo. Jó também entendeu aqui coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Então Jó também aqui, ele no momento de se humilhar a Deus, ele entendeu que as coisas que eram maravilhosas para ele não era tão assim. E o sofrimento ele mostra o que vale a pena e o que não vale. Amém? Então essa é a palavrinha de hoje. Também fala no versículo 2: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Os pensamentos de Deus sempre serão maiores do que o meu e do que o seu. Está na palavra. Os pensamentos de Deus sempre serão maiores. E os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, não podem ser impedidos. Não pode ser impedido. E Jó compreendia isso. Jó pôde evitar aquilo que sobreveio sobre ele, que ele temia, mas sobreveio sobre ele. Às vezes a gente teme que certas coisas aconteçam com a gente. E Jó temia que esse momento difícil viesse sobre ele. E veio. Porque quando Deus permite algo em nossas vidas, não adianta a gente recuar, não adianta a gente correr. Porque os pensamentos de Deus, aquilo que Ele quer para as nossas vidas, não pode ser impedido. Tanto os bons como os maus, como os dias maus, não podem ser impedidos. Porque Deus tem propósito em tudo, nada é por acaso. E Jó compreendia isso. Então os propósitos de Deus não podem ser impedidos. Aquilo que Deus tem para a sua vida não pode ser impedido e não vai ser nem de fulano de Beltrano, vai ser seu mesmo. Tanto os dias maravilhosos como os dias maus. E os dias maus, acredite, dará fruto também, grandes frutos. Sobretudo, você conhecerá quem verdadeiramente está contigo, quem é Deus. Quem é Deus de fato e de verdade. Você não vai só ouvir os milagres que aconteceram na vida de outras pessoas. Você não vai só ouvir os testemunhos de outras pessoas. Você não vai só ouvir a palavra ou ler a palavra. Você vai conhecer Ele de fato e de verdade. E é nesses dias maus, como nos dias de bonança também, mas geralmente é mais nos dias maus. Mas acredite, vai passar. E já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Creia nisso. Vai passar. Amém? Tchau.